Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Lu Júnior. Rapaziada, eu vim aqui pra trazer uma história de vida pra eu chegar até onde que eu cheguei. E antes de tudo, rapaziada, já peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem sua curtida, seu like, deixa um comentário, aquela curtida legal. Compartilha com seus amigos e bora para mais um vídeo aqui no canal do Lu Júnior. Fechou? Então vem comigo que eu vou contar para vocês a minha história desde quando eu nasci até o momento que eu cheguei aqui. Fechou? Então vamos junto, rapaziada. Vem comigo nesse vídeo que o vídeo vai ficar muito legal. Já deixa sua curtida aí e bora que bora. Fechou? É isso aí, rapaziada. Meu nome é Lu Júnior. Luiz o Júnior por conta do nome do meu pai, né? Eu tenho 28 anos de idade. E agradeço muito a Deus por essa vida que Ele me deu. É uma vida que é muito boa, não tenho arrependimento de maneira nenhuma, porque nós somos filhos de Deus e nós temos que aproveitar cada momento aqui nessa terra. Então vamos lá, rapaziada. Para começar, eu sou uma pessoa assim muito simples, vendo uma família carente, né? Graças a Deus meus pais sempre trabalharam, tudo mais, para sempre dar o melhor para nós. E graças a Deus pelos esforços deles, pela educação que eles colocaram sobre mim, estou aqui. E graças a Deus por tudo isso, né? Eu venho estudando, fiz o meu primário, né? Fiz o meu pré-primário, fiz o meu colegial, o ensino médio aí. Graças a Deus terminei. Agora atualmente estou terminando uma faculdade, graças a Deus. Tenho o meu curso de inglês. Então, galera, nunca parei de estudar, né? Então, cara, priorize os estudos, porque estudo ele é essencial para a vida das pessoas, tá bom? Então, você aí que almeja fazer uma faculdade, fazer algum estudo específico, algum curso, corre atrás, rapaziada, vale muito a pena, é bom demais, né? Se você tem um sonho, estude, né? Concretize e vá em frente. Então eu sempre estudei a minha vida toda, e quando chegou aos 9 anos de idade, na verdade aos 6 anos de idade, rapaziada, eu descobri que eu gostava muito de música, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre bateria, e através disso eu comecei a gravar alguns CDs, né? Tive uma banda gospel, gravei alguns CDs, tudo mais. Era baterista oficial da banda. É que eu não tenho foto aqui, senão eu mostrava pra vocês. Mas eu tenho algumas fotos, eu tocando bateria, então eu vou deixar aqui registrado pra vocês verem de perto. Então deixa essa curtida aí e bora pro vídeo. Então eu sempre toquei bateria, né? Depois eu fui gostando mais de aprender outros instrumentos, então aprendi a tocar violão, né? Fiz aulas de piano, toco piano também. E, cara, sempre fui evoluindo. Mas antes de tudo isso, quando eu tinha meus 5, 4 anos de idade, o meu pai, esse cara aí que vocês estão vendo na foto, ele sempre trabalhou com caminhão, né? E acho que o maior objetivo aqui do canal para mostrar para vocês é a minha vida diária, né? Minha rotina. E eu adoro mostrar isso aí para vocês, não vejo problema nenhum. Tem pessoas que já não gostam, eu particularmente eu já gosto, porque eu quero deixar um momento registrado, bem bacana, bem legal para vocês verem de perto. Então, a inspiração maior de estar no caminhão hoje, galera, é por conta do meu pai, né? Meu pai, ele sempre trabalhou com caminhão, ele sempre dedicou a vida dele como motorista, inclusive hoje ele ainda é motorista. E cara, sem palavras. E aos 9 anos de idade, o meu pai ele começou a trabalhar com uma EDC vermelha, coisa mais linda. E aí ele começou a me levar para viajar, tudo mais. Era na região de São Paulo, eram viagens curtas, né? Que dava para ir com ele. Então, galera, era um momento muito gostoso. Então ali você vai pegando aquela paixão, vai pegando aquele gosto, né? Você vai criando aquela expectativa, né? De falar assim, nossa, que legal, quero me tornar um motorista também. E é muito legal o caminhão. E aí você vai criando aquele sonho, aquele objetivo de vida, né? Aquela meta. Então, desde criança, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. Um dia eu vou ser motorista de caminhão, né?
Por mais que eu tenha faculdade, curso de inglês e tudo mais, mas galera, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, cara, pra mim não tem preço. Eu adoro caminhão, né? Já viajei bastante, já fiquei tempos fora de casa. Eu particularmente não gostei muito, mas tem gente que já gosta. Hoje em dia eu estou num serviço bem bacana, que eu vou falar pra vocês já já, aguenta um pouquinho aí. Mas contando a minha história de vida, eu sempre fui apaixonado por caminhão por conta do meu pai, né? Então eu viajava com ele e tudo mais. E aí quando chegou aos 9 anos de idade, meu pai perguntou para mim se eu queria aprender a dirigir. Até o momento a gente não tinha carro, né? Meu pai tinha somente uma moto. E aí, por fim, eu falei, não, eu quero aprender a dirigir. E aí meu pai falou assim, então vem aqui, senta no banco que eu vou passar para você o que você precisa fazer, né? E aí meu pai ele foi treinando, eu naquela EDC, né? Foi muito legal. Fiquei bastante medo porque é um veículo grande, né? Um porte grande, pesado. E eu sem experiência nenhuma de dirigir, meu pai começou a me ensinar a dirigir por aquele veículo. Então, foi umas experiências muito grandes que eu tive de dirigir um caminhão. Então, desde aquele tempo que eu comecei a dirigir um caminhão, que é uma EDC, sabe? Uma Volvo, bonitona. É que eu não tenho foto aqui, mas eu vou pegar uma na internet, eu vou passar aqui para vocês verem como é que era o caminhão. E aquilo foi criando mais uma paixão dentro de mim, né? E aí eu aprendi a dirigir numa EDC, não foi nem um carro normal, de veículos leves, né? Foi um veículo pesado já, e graças a Deus ali eu consegui dirigir. E aí fui pegando confiança, meu pai também. E aí por fim meu pai comprou um carro, né? E aí ele começou a me treinar no carro. Aí no carro apanhei bastante, que é bem diferente. Mas consegui também, graças a Deus. E de lá pra cá vem criando uma paixão muito grande atrás do volante, né? Eu via meu pai dirigindo o caminhão, e aí aquilo ali foi crescendo mais a paixão, e ele me ensinou a dirigir, aí cresceu muito mais ainda, e graças a Deus, aprendi a dirigir. E aí por fim, quando chegou a época da adolescência, eu sempre fui da igreja desde criança, eu comecei a me aperfeiçoar mais no ministério da música, né? Então fui desenvolvendo mais uns instrumentos, aprendendo um pouco mais. E aí a gente começou a fazer apresentações em praças, em ruas, né? Tocando bastante, legal. E aí foi um momento muito bom. Até hoje eu pratico isso. Não deixo de ir para a igreja. É muito importante para as nossas vidas. Sempre ter uma fé em Deus, né? Deus é o único nosso Senhor, Salvador. E é Ele que nos traz vida, traz benefícios, saúde e força para a gente enfrentar este mundo, né? E aí, graças a Deus, eu sempre fui me aperfeiçoando muito na música. E aí, por fim, o meu pai acabou comprando esse caminhão, que eu tô mostrando para vocês. Esse caminhão era um caminhão muito bonito, né? E esse caminhão eu aprendi a dirigir também, é uma caixa seca. Quem sabe que tá assistindo aí sabe como é que é difícil dirigir um caminhão desse. Porque tem que ser no tempo dele, né? Não é fácil dirigir esse caminhão, porque é muito diferente. É um caminhão traçado, é limitado, o câmbio dele é caixa seca, né? É tudo diferente. E aí, dirigi um bom tempo esse caminhão, não trabalhei com ele porque ainda não tinha habilitação, né? Tinha apenas 14 para 15 anos de idade. E nós morávamos em São Paulo, e aí nós viemos para Campinas, né? Em 2011. E estou em Campinas até agora, já faz 13 ou 14 anos que eu estou em Campinas. E graças a Deus a vida tem andado bem, tem progredido legal, né? E tocamos a vida legal, meu pai comprou o caminhão, tocou aqui, viajou, precisou viajar, porque Campinas acabou o serviço, né? A gente veio para Campinas justamente por conta do serviço e porque meus pais também sempre queriam vir para Campinas.
E aí a gente tocou a vida legal, meu pai trabalhou legal aqui, até por fim acabou as obras, teve que ir para outro estado, uma outra cidade para trabalhar, para trazer o alimento dentro de casa. E aí o que aconteceu? Eu fui para a área administrativa, né? Que eu fiz um curso administrativo, passei nas provas tudo mais, e uma empresa me chamou e acabei trabalhando por uma área administrativa. E nessa área administrativa eu trabalhei durante 10 anos, rapaziada, até o ano passado, em 2024. Até o ano passado eu trabalhei uns 10 anos, né? E a paixão por caminhão sempre veio me acompanhando, né? E foi bom, uma experiência boa, conheci novas pessoas, né? Processos administrativos, que é muito importante, né? É gostoso, não é ruim, mas sempre quando eu chegava na mesa para ligar o computador, eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eu sempre me perguntava e sempre me cobrava, mas não tinha idade suficiente, né? Naquela época, quando eu entrei na administrativa, para tirar carta e tudo mais. E aí eu falei: vou ter que aguentar aqui, né? Meu pai estava com o caminhão, né? Trabalhando e tudo mais. E aí o que aconteceu? Infelizmente o motor do caminhão do meu pai fundiu, ele estava indo para o Rio de Janeiro trabalhar, fundiu. Não tivemos condições financeiras para fazer o motor do caminhão. E aí meu pai deixou o caminhão guardado e tudo mais, falou: quando der eu arrumo o caminhão. E aí a vida veio passando, eu vim trabalhando, né? E gostando de caminhão, mas tinha tirado um pouco aquele pensamento de falar: nossa, agora eu não quero mais me tornar caminhoneiro, porque meu pai, né, sofreu esse danos aí no caminhão, e é difícil, né? A vida de caminhoneiro não é fácil. E eu vim pensando bastante sobre isso, até que quando eu estava bem extasiado, bem cheio assim da área administrativa, bem cansativo, né? E eu precisava de uma liberdade na mente, conhecer novas pessoas, novos lugares e tudo mais. Eu sei que o caminhão traz isso. Eu falei: eu preciso me aventurar um pouquinho no caminhão. E aí eu fui fazendo a faculdade, inglês. Até que quando eu entrei numa empresa agora recentemente administrativa, né, eu ganhava um pouquinho bem. Aí eu falei: agora chegou o momento de tirar minha carta. E aí fui lá, dei entrada na categoria. Na verdade, a B eu tirei com meus 22 anos de idade, né? Tirei com meus 22 anos de idade. Então eu tirei a habilitação B, fiquei um bom tempo, né? Com a habilitação B acho que eu fiquei... tirei em 2017, eu fiquei até 2020... até 2023 com a categoria B, né? E aí chegou 2023, já estava nesse trabalho bom, né? Aqui em Campinas. Tirei minha D, que eu já estava bem estressado e tudo mais. E aí eu falei: eu vou me aventurar no caminhão. E aí, por fim, né, não tinha experiência na carteira, somente a área administrativa. Fui mandando currículo. Por fim, ninguém me contratava, porque eu não tinha experiência na carteira, né? Eles exigem experiência na carteira, porque é muita responsabilidade, galera. Dirigir um caminhão de porte pesado, né? É muita responsabilidade. E aí eu falei: bom, eu vou ficar insistindo, né? Insisti, até que por fim a empresa me mandou embora. Eu já estava bem cansado também, já tinha já estava me programando para a empresa me mandar embora, porque eu tinha feito uma prova e tudo mais, passei para entrar num outro lugar bem melhor. E aí, por fim, mandaram embora. E eu falei: bom, já que eu tenho a categoria D, né, eu preciso ver alguma coisa para fazer, não para ficar tão tempo fora de casa, né? Dentro de casa, quer dizer, desculpa. E aí o que aconteceu? Eu fiquei, antes de sair dessa empresa, conforme eu estava mandando os currículos, fiz alguns testes, fiz treinamento e tudo mais, e passei, porém não me deram oportunidade porque eu não tinha experiência na carteira. E aí quando eu fui demitido dessa empresa, que eu trabalhava na área administrativa, eu já tinha comunicado um amigo meu, falou: ó, surgiu uma oportunidade lá no serviço, me chama que eu tenho a categoria e tudo mais. E aí ficou nisso, né? Ele falou: não, beleza, pode deixar que eu vou
contatar você. Eu falei, fechou. E aí, quando eu saí da empresa, eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, ó, fulano, saí da empresa, caso precise e tudo mais, seu patrão aí, seu chefe, tô à disposição. Ele falou, beleza. Galera, quando deu 15 dias que eu estava em casa, aí eu já tinha resolvido minhas coisas, né? Na empresa antiga, tinha feito uma homologação, né? Tinha pego a rescisão, tudo certinho. E aí, quando ele me ligou, eu falei, para trabalhar, né? E aí, quando eu atendi o telefone, ele falou assim, ó, Luiz, era numa sexta-feira. Ele falou assim, viu, tá precisando pra agora. Você consegue vir? Eu falei, tô saindo de casa agora. Isso era umas 8h30 da manhã. E aí eu tomei banho rapidinho, ajeitei minhas coisas, fui lá, cheguei lá. Aí me apresentei, né? O chefe não estava lá. Me apresentei, era um caminhão basculante, esse daí que vocês estão vendo. E fiz o treinamento lá certinho. Esse meu amigo tava comigo no treinamento, né? Ficou do meu lado para ver como é que eu dirigia e tudo mais. Eu já tinha uma noção, porque meu pai já tinha um caminhão também, né? Meu pai deixava a gente dirigir, ele ensinava a gente tudo mais, então já tinha uma noção, mas não tinha experiência, né? E aí eles viram tudo mais, aí o chefe perguntou, e aí, como é que tá o menino, tudo mais, tá legal? Eu falei, não, aí o meu amigo falou assim, não, tá legal, dá para trabalhar legal. E aí esse caminhão que vocês estão vendo, esse Mercedes branco aí, que é o 2423K, ele estava sem motorista e precisava de motorista para agilizar a obra. E aí deram a oportunidade para mim, fui lá, abracei, graças a Deus trabalhei lá, eu trabalhei trabalhei há 4 meses, não, trabalhei com 5 meses lá, 5 meses eu trabalhei. E aí nesse meio tempo, rapaziada, a gente vai entrando nesse ritmo de logística, de transporte, a gente conhece muita gente, vocês não têm ideia. E uma amiga minha tinha comentado, Luiz, quando você entrar no transporte, você nunca mais sai. E é verdade. Gente, quando eu comecei a trabalhar com esse caminhão, fui conhecendo muita gente com caminhão, muita gente da área do transporte. E aí a gente foi vendo a necessidade de quão grande o Brasil precisa de motorista na área de transporte. E aí, para quem gosta, né, é uma oportunidade boa. E nesse caminhão que eu entrei não tinha o registro na carteira, infelizmente. Para mim foi até bom, porque eu recebi meu seguro-desemprego juntamente com o salário dele, que era bom. Deu para eu me estabilizar bem. E aí o que aconteceu? Nesse caminho de conhecer muita gente, de conhecer muitas pessoas com caminhão e tudo mais, eu tava num posto de mola que esse caminhão ele tinha quebrado uma mola, né? Tinha que fazer um trabalho lá no moleiro e também tinha que fazer alguns reparos na caçamba, de solda, tudo mais, o grampo da tampa traseira. E aí eu estava lá esperando os meninos arrumar o caminhão e tinha um rapaz do meu lado, que era o Juarez DJ. Cara, muito gente fina, cara, muito gente boa, legal pra caramba. E aí eu já tava nesse tempo aí que eu estava no caminhão, como eu já tinha tirado a D, já fazia um ano, eu falei, bom, agora com o dinheiro que eu tenho, eu vou dar entrada na minha categoria E, né? E nessa minha categoria E, eu estava dentro do caminhão lá nesse Mercedes aí, fui lá na escola, fechei o contrato, paguei ali certinho, à vista, paguei à vista, e eu falei, ó, preciso o mais rápido possível, né? Preciso o mais rápido possível. Que um amigo meu tinha visto no status que eu estava com o caminhão e falou assim, ó, aqui tá precisando, e é registrado, porém precisa da categoria E e o curso MOP. E eu falei, não, deixa comigo. Fiz o curso MOP, depois eu dei entrar na categoria E e ó, fiz rapidinho as aulas, durante 15 dias já tinha terminado todas as aulas. E aí 20 dias depois eu tinha feito a minha prova, passei bonitinho, graças a Deus. E eu estava nesse caminhão, né? E aí quando eu estava lá no posto de mola, os meninos estavam arrumando lá tudo mais, esse caminhão ele sempre quebrava, normal.
Caminhão, quando é um pouco mais antigo, que não tem os seus cuidados de reparo, ele sempre vai quebrar. Isso é normal, isso daí eu já coloquei uma consciência na minha cabeça que sempre precisa de mecânica, né? Para trabalhar em serviços pesados. E aí eu tava no posto de mola lá, meio frustrado, angustiado e tudo mais, por causa que o caminhão sempre quebrava, não dava para produzir legal, entendeu? Que a gente fica, né? As coisas acontecem, mas a gente acaba ficando meio que frustrado, né? De querer produzir e sempre tá empatando para não trabalhar. E aí o que aconteceu? Tava nesse posto de mola, tinha um rapaz do meu lado, esse Juarez DJ, e ele tava arrumando um cavalinho dele na balança, né? A balança tava com folga ali e tudo mais, e do truque, né? E aí ele foi lá para fazer um reparo. E nesse reparo, a gente tava sentado lá, vendo os meninos trabalhar, e aí chegou a hora do almoço, a gente pediu uma marmita e começou a comer. E aí eu comecei a conversar com ele e tudo mais, e eu falei, poxa, eu tô meio chateado, né? O caminhão sempre quebra aí e tudo mais. Quem é antigo no canal sabe os vídeos que eu postei. E ele falou pra mim, ó, poxa, aí é chato, né, tudo mais. Eu falei, pois é, né, tô tirando a minha categoria E e tudo mais. Eu vou fazer a prova daqui a pouco, né. E aí ele falou assim, viu, você tá tirando a sua categoria E, você não quer vir trabalhar comigo, não? Aí eu falei pra ele, que ele até quero, né. Mas surgiu uma oportunidade de uma outra empresa, tudo mais, eu tô esperando tirar minha carteira. E ele falou assim, não, mas se não der certo lá, você vem pra cá que eu te contrato, tudo mais. E lá também, rapaziada, era sem registro, né? Eu vou mostrar a carreta aí pra vocês, que quem acompanha o canal aí sabe como é que é a minha rotina aí, que eu venho mostrando tudo. E aí, o que aconteceu? Fiz a prova, uma semana depois que eu tinha conversado com ele no posto de mola, né, passei. E aí, por fim, eu falei assim, bom, deixa eu mandar mensagem para ele. Peguei o contato dele na hora e tudo mais. E aí eu falei, ó, tirei minha carteira, passei na prova, tá tudo certinho, já consta no digital do Detran, né, tá tudo certinho. E se você quiser, eu tô disponível. Aí ele falou assim, aguenta só um pouquinho. Eu falei, beleza. E aí continuei nesse caminhão, trabalhando normal, sem problema nenhum, já tinha feito meu curso MOP, né? Já tinha tirado a minha carteira, tudo certinho. Aí já estava constando na carteira digital e trabalhando nesse caminhão normal. E aí ele falou assim, ó, manda as documentações para mim, que eu preciso mandar para menina lá da Ambev, né? E aí eu peguei, mandei para ele, tudo certinho. No dia seguinte ele mandou uma mensagem para mim, falou, ó, tá tudo aprovado aqui nos seus documentos, tudo certinho, porque não tinha que ter restrição no nome, porque é carga de alto valor, né? Precisa ter seguro, tudo mais. E aí ele falou assim, o dia que você quiser pular para cá, pode vir, que eu vou dar essa força para você. E lá também era sem registro, né? E eu falei assim, bom, eu preciso de um serviço registrado, né? Porque alguma coisa aconteça, a gente pelo menos fica assegurado, né? Com o INSS, né? Às vezes com a empresa, às vezes dá ajuda para você, dependendo da empresa, dá uma ajuda para você em questões de medicações, né? Até hospitalar também, de convênio. E eu falei, bom, preciso de uma empresa registrada. E aí, por fim, vi que a outra empresa lá do meu amigo não me chamou, tudo mais. Eu falei, bom, agora eu preciso experimentar um pouquinho esse negócio de carreta. E lá ganhava um pouquinho mais do truque, né? Porém, viajava, ficava semana fora em casa, só voltava no sábado de noite. E eu falei, bom, vamos aventurar. E aí eu deixei o caminhão lá com o rapaz, agradeci ele e tudo mais e fui pro outro lugar, que é esse DJ Juarez, que é exatamente essa Scania aí que vocês estão vendo. Cara, falar pra vocês, que experiência, rapaziada, que experiência. É totalmente diferente, né, de um veículo para outro, é bem mais confortável, né, a viagem, o percurso é mais longo, você fica fora de casa. Os primeiros meses que eu fiquei ali com ele, eu estranhei muito, né? Porque no truque eu tava totalmente, todos os dias em casa, a rotina bem tranquila, porém um pouco estressante, né? Porque o caminhão sempre quebrava. E nesse daí não. Nesse daí eu ficava viajando, né? Durante a semana, sábado também.
e voltava só sábado de noite ou domingo de manhãzinha. E gostei, não é ruim, né? Não é ruim. Porém, acaba sendo muito cansativo para o motorista, tudo mais, mas foi uma experiência boa. DJ, se estiver assistindo esse vídeo aí, obrigado pela oportunidade, você sabe que eu sempre sou muito grato. Deu oportunidade para mim, me ensinou a dirigir Scania, cara, sensacional, muito bacana, legal. E nesse meio tempo eu conheci o menino, né, que fez a indicação para eu entrar numa outra empresa. E aí fiquei lá com o DJ uns 5 meses também. Fiquei uns 5 meses com ele. E aí apareceu uma outra oportunidade, aí já era um serviço registrado, tudo mais, legal. Fiquei lá só um mês, rapaziada. Porque eu vi que lá não compensava para mim financeiramente, porque eu pagava para ir trabalhar, era muito longe, né? Então eu tinha que pagar 4 pedágios para chegar até a transportadora, né? Pagar combustível, comida, então eu gastei mais do que ganhei. Então lá eu fiquei só um mês. E nessa empresa que eu gastei mais do que ganhei, surgiu a oportunidade aqui no Grau. Né? A moça ligou para um amigo meu, na verdade, ligou para mim e falou assim: ó, Luiz, eu vi que tá abrindo um posto lá em Campinas, que é do Grau, e lá tá precisando urgente de um motorista carreteiro. E eu já tava na carreta. E aí eu falei para ele: então passa o contato da menina que tá contratando. Ele passou para mim, conversei com a menina, né? Lancei minha proposta de salário que ela perguntou. E ela falou assim: aguenta só os 2 dias que eu vou falar com o gerente. Nesses 2 dias, eu fiquei muito pensativo, né? De vir pra cá ou ficar lá viajando. E aí eu falei assim: não vou ficar viajando mais não. Agora eu vou querer ficar mais perto de casa, né? E aí a moça ligou pra mim depois de 2 dias, falou pra mim: Luiz, está aceita a proposta, tá tudo certinho. Se você quiser vir trabalhar com nós, pode vir, será muito bem-vindo. Mas não nos abandone. E aí eu falei para ela: moça, já que tá tudo certinho, já pode marcar o exame médico, que semana que vem eu começo com vocês. E aí eu estou aqui no Grau, né? Graças a Deus. Essa aí é a minha rotina, né? Que eu venho praticando, tudo legal. Nessa outra empresa que eu gastei mais que ganhei, trabalhava com LS, né? E aí, de repente, eu vim pro 9 eixo no tanque. Eu sempre tive vontade de ir pro tanque para conhecer. Que o tanque, galera, é um servicinho muito de boa, tranquilo, porém muito perigoso, né? Tem que ter muita responsabilidade. Não é fácil, mas é um serviço tranquilo, né? Gostoso de trabalhar. Não se suja, né? É hora marcada, graças a Deus. E todo dia eu tô em casa. Todo dia eu tô em casa, final de semana eu tô em casa. Quando precisa trabalhar final de semana aqui, eles me avisam antes. Então aqui tá sendo uma rotina muito legal, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, por tudo que veio acontecendo comigo nessa caminhada aí, né? Gravo meus conteúdos aqui, os meus vídeos, sempre para deixar registrado aquilo que eu gosto de fazer. E eu estou muito feliz, agradeço muito a Deus, né? E é isso, rapaziada. O que eu quero dizer aqui pra vocês é minha história de vida, meu exemplo aí de nunca desistir daquilo que você sempre desejou, né? Se tem uma meta de vida, se você tem um sonho a ser realizado, vá em frente, conquiste, né? Não deixe a vida passar, porque, rapaziada do céu, a vida passa igual um furacão, vocês não têm ideia, né? Estou com meus 28 anos de idade. Desde os meus 15 anos de idade eu trabalho e graças a Deus eu venho conquistando as minhas coisas com a graça de Deus e pelas condições que Ele nos dá, que é a saúde, né? Se a gente tem saúde, vamos trabalhar, não vamos ter preguiça, porque a vida passa muito rápido e nós precisamos aproveitar cada momento dessa vida. Então o que eu quero deixar aqui é uma experiência de vida, um legado para vocês. É sempre aproveitar as oportunidades que a vida te dá, né? Pode começar lá embaixinho, lá embaixo. Eu tô dirigindo um caminhão velhinho, tudo mais, mas galera, vai, porque lá na frente tem um negócio melhor para vocês. E eu sei, rapaziada, que daqui vai ser coisas melhores, né? A gente sempre tem que pensar positivo. E agradeço muito a Deus por
tudo por tudo mesmo. Muito mesmo. E você tem um sonho, realize, concretize, porque dá certo, rapaziada. É só você ter uma meta de vida, um objetivo, que os negócios acontecem, tá bom? Então eu vou deixar aqui minha experiência de vida para vocês que têm curiosidade de como eu cheguei até aqui, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa a curtida, o seu like. E galera, vamos para cima, não vamos desistir, vamos trabalhar e vamos conquistar aquilo que é nosso, não de ninguém, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, tudo de bom para vocês e fui!